Olá, seja bem-vindo ao terceiro dia dos 7 dias de como estruturar uma boa história. Você está aprendendo aqui no grupo do Aprendiz de Escritor. Bom, e nesse terceiro dia eu quero te ensinar algo que, assim, nesses 7 dias é corrido para eu ensinar absolutamente tudo. Só que nesse terceiro dia eu quero ensinar, assim, uma coisa que vai te ajudar em vários outros itens que você vai precisar na sua história ao longo da sua escrita. E o que é? São os elementos dessa história. Quais são os elementos que uma boa história precisa ter? Depende. Depende do quê? Ontem você escolheu qual o tipo de texto você quer escrever e o tipo de classificação dele. Se é um suspense, se é um terror, se é uma comédia, se é um romance, enfim, você escolheu. E o que isso implica? Antes disso, eu quero te dar um toque, assim, uma dica de ouro. Todo bom escritor, todo bom contador de histórias, ele é bom porque ele sabe do que ele está contando, sabe do que ele está falando. Então é bom que sempre quando você for fazer uma história, inventar uma história nova, escrever um texto, você pesquise sobre aquilo que você está escrevendo. Os subgêneros que você escolheu, romance, suspense, etc. Você já leu sobre eles, já leu coisas do tipo, pesquise sobre isso, leia mais sobre isso. Sim, durante a sua leitura até. Sim, você pode ser influenciado de forma positiva a melhorar a sua história através das outras histórias que você está lendo. Lembrando sempre, nada de copiar, mas sim se inspirar. Talvez um ponto ou outro que você veja que você pode melhorar no personagem ou no próprio enredo da sua história. E principalmente, você descobrir quais são esses elementos essenciais para aquele tipo de história que você escolheu. E outra coisa também é aí, nos detalhes, quando a gente vê, por exemplo, se você vai pesquisar, se você quer escrever sobre o espaço, o universo, pesquise sobre. Se você quer escrever sobre uma determinada época, pesquise sobre aquela época. É isso que vai te munir de detalhes. Quando vocês se inscreveram nesse curso, vocês preencheram o formulário e neles muitos de vocês disseram que a dificuldade de colocar detalhes na história era uma coisa que chateava. Tipo, eu não consigo colocar muitos detalhes. Eu também era assim, até perceber que eu não tinha detalhes porque eu não pesquisava sobre. É uma coisa muito óbvia. Se eu escrevo um livro, uma história que se passa na Itália, eu nunca fui na Itália. Se eu não pesquiso sobre, eu não vou ter detalhes para falar sobre aquilo. Inventar, forçar a mente a pensar, inventar uma coisa que você nunca viu na vida, é difícil. Ou você vai falar alguma coisa errada, porque seu cérebro vai buscar referências que você tem hoje, ou vai ficar um negócio meio desconexo, a não ser que você queira criar um mundo do nada. E ainda assim, a gente já viu que a gente tem referências para isso. Então, se você quer falar sobre... Se eu quero fazer uma história sobre a Itália, sobre o cozinheiro, desculpa, eu preciso escrever. Talvez alguns de vocês, pelo menos, já tenham ouvido falar da série Grey's Anatomy. Quem escreve não é uma médica. A Shonda não é uma médica. Eu ia chamar de Shonda Rhimes, mas enfim. Ela não é uma médica, mas ela sabe os termos, sabe os prêmios, os tipos de procedimentos, porque ela estudou. Alguns atores fazem laboratórios para isso, né? Às vezes vivem e tal. Mas a mínima pesquisa no Google já ajuda bastante. Voltando aqui ao foco dos elementos, mas que essa dica que eu dei ajuda muito. O exercício de hoje, se chama o quarto vazio. O que é o quarto vazio? Se eu pegar você e colocar num ambiente vazio, completamente branco, 4 paredes brancas, você não vai saber ao que se refere aquele ambiente. Você pode até imaginar, pensar, especular, pode ser uma sala, pode ser um consultório médico porque tá branco. Mas se eu chegar pra você e falar assim, eu quero que você mobile esse quarto, você automaticamente já vai saber que aquilo ali é um quarto e já vai vir na sua mente que precisa ter uma cama, precisa ter uma cômoda, um abajur, e aí depende da sua vivência e das experiências que você teve, que você sabe o que tem ou não tem no quarto. Da mesma forma, se você escolheu fazer um suspense ou um sobrenatural, ou um terror sobrenatural, romance de época, você tem que ter pelo menos lido, nem que seja uma história referente a isso. Ver filmes ajuda, ver séries ajuda, mas ler os livros são importantes, porque tem as estruturas ali que a gente não consegue observar num filme ou numa série. Porque no filme ou na série a gente tá vendo os detalhes. No livro, o autor teve que se preocupar
preocupar em contar esses detalhes pra gente. Então você sabe a que nível de detalhes entrou. E também não se preocupe, tá? Existem autores que são extremamente detalhistas. Dizem que Senhor dos Anéis, pra ler, eu morro de vontade de ler, ainda não li, mas dizem que pra ler tem que ter saco, porque ele detalha até a pedra no meio do caminho. Eu, particularmente, não sou esse tipo de escritor. Eu gosto de dar detalhes suficientes para imergir o leitor dentro da história, mas não detalhar exatamente cada detalhe, cada coisinha, a não ser que aquilo dali de alguma forma seja importante para a história mais para frente. Não sei, dizer que de repente tinha um fio de cabelo louro no sofá, para depois incriminar a pessoa que realmente cometeu o assassinato porque aquele fio de cabelo estava lá. Entende? São fatos que são verdadeiramente relevantes para sua história. Mas ok, isso é a questão de detalhe. E os outros elementos da sua história? Você vai saber a partir das outras histórias que você já leu. Isso te ajuda. Óbvio que você pode brincar, colocar outros elementos, misturar elementos, mas é legal você começar com a base que você já tem. Por exemplo, se você escolhe fazer uma fantasia estilo Senhor dos Anéis, o que você sabe então já de elementos que você precisa ter? Você precisa ter seres mitológicos, e aí você escolhe se você quer mitologia grega, nórdica ou qualquer outra. Seres fantásticos, você precisa ter, por exemplo, se for necessário, uma língua diferente, povos diferentes, reinos diferentes, divisão de reinos. Medidas, será que elas vão ser diferentes? Vão ser as mesmas que a gente tem hoje? Você vai inventar um outro nome? Se você for inventar, será que faz sentido aquilo dali? Será que está de acordo ali com as regras minimamente lógicas? Não é simplesmente você chegar e dizer assim, essa medida vai se chamar bulufas. Agora eu tenho 3 bulufas e uma bolha. Né? Não faz sentido, não é lógico. Mas são elementos que você precisa pesquisar. Tudo isso precisa estar pesquisado antes de você escrever a história. Claro que no decorrer de você escrever a história, uma coisa ou outra você vai pesquisar no meio do caminho, isso é fato. Mas pelo menos o básico desses elementos. Espaço. Qual é o tipo de espaço, de mundo que você vai fazer a sua história? Né? Como são esses seus personagens? São pessoas, são seres. E dependendo do tipo de história que você escolheu, você vai criar esses elementos. Aqui embaixo eu vou deixar para você uma lista de coisas que eu quero que você preencha. Cada história vai ter um elemento diferente, mas eu peguei tipo o básico. Aonde se passa, em que época, que tipo de personagem, entre outras coisas que são assim, básicas da maioria das histórias. Então eu quero que vocês pesquisem e preencham essa ficha para você me trazer amanhã. Então, até amanhã, eu espero ver os exercícios de vocês preenchidos. E, é claro, é uma pesquisa básica, mas para você se aprofundar e conseguir passar os detalhes necessários para o seu leitor, você vai ter que pesquisar muito mais daqui para frente. Então, um beijo e até amanhã.